como novo secretário municipal de saúde. Ele vinha respondendo interinamente pela pasta desde o início desse ano. Romero acatou o pedido de exoneração da secretária Luzia Pinto, feito em carta no sábado que passou. Para o cargo de secretário executivo da Saúde, o prefeito anunciou o nome do advogado Raimundo Asfora Neto, que vinha atuando como adjunto da chefia de gabinete do prefeito. Então, definida a situação da saúde em Campina Grande. Eu sou Paulo Roberto, estou na Itararé e o Ponto a Ponto está começando. O Ministério da Saúde monitora 252 pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. Foram descartados 89 casos, 2 deles aqui na Paraíba, cujos pacientes já foram mandados para casa. Os números foram atualizados ontem na plataforma integrada de vigilância em saúde. A maioria das suspeitas é de São Paulo, com 136 casos confirmados pelo pessoal do Ministério. O país continua com 2 casos confirmados, são em São Paulo, e dos 2 confirmados tem local como de origem as cidades italianas onde essas pessoas estiveram. Os infectados são homens brasileiros e moram no estado de São Paulo. Eu continuo sem entender, claro que há explicações médicas e eu não sou médico, sou leigo no assunto, como é que quando se confirmam casos no resto do mundo, o sujeito fica em quarentena hospitalar. Aqui no Brasil inventaram de mandar para casa, se isso vai dar certo ou não, a gente só sabe com o tempo. E quem conversa conosco hoje é a professora da Universidade Federal de Campina Grande, Mônica Tejo Cavalcante. Ela será a presidente do Instituto Nacional do Semiárido, INSA, pelos próximos 4 anos, escolhida que foi de acordo com portaria publicada no último dia 26. Nós a convidamos para saber da sua visão sobre o órgão, o que ela pretende implementar durante a sua gestão. Nós vamos saber agora. Mônica, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. É impressão minha ou há um certo desconhecimento da população do que faz o INSA? É verdade. Por que será que isso acontece? É verdade. O Instituto acaba não tendo tantas ações, principalmente localmente, nem em nível de semiárido até, que conseguisse ter esse impacto, né? essa visibilidade, digamos assim. E eu acredito que a melhoria na articulação, a melhoria na capilaridade das ações entre os estados seria uma alternativa de fazer com que o INSA realmente ficasse conhecido. Porque eu me recordo, quando da instalação do INSA, sim, a luta que foi de Campina Grande, das autoridades, né, dos nossos políticos, e uma briga com outros estados, no bom sentido, para sediar o Instituto. Conseguimos isso. Verdade. E aí você sai na rua e pergunta, o que é que faz o INSA? A população não sabe. De uma linguagem que todo mundo entenda, quais são as atribuições do INSA? Bom, o INSA ele é uma ICT, uma instituição ligada diretamente ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que é o MCTIC. E ele tem como função principal pesquisar sobre a resolução dos problemas que a gente vai ter no nosso semiárido. Então, a gente precisa ter esse foco em diversas áreas para que consiga resolver problemas, conviver com a seca, mas não só isso, mas fazer gestão de recursos hídricos, fazer estudos da biodiversidade, né? Então, é tentar ver formas inteligentes, estratégicas, para a gente conseguir conviver com o que a gente tem, com o clima da gente. Porque imagino eu que é possível que o INSA já tenha, nesses anos aí, sim, feito muita coisa importante, mas verdade, se nós da imprensa desconhecemos, você imagina a população, não é verdade? Você tem toda a razão. Falta alguma coisa nesse sentido que a gente espera que na sua gestão possamos ter conhecimento. Exemplos práticos, né, do que uma pesquisa ali implantou um sistema de irrigação ali, descobriu, né, alguma coisa interessante num determinado local. Acho que tudo isso é importante para a população. É verdade. Afinal das contas, tem técnicos de gabarito ali. Com certeza. Conhece já as instalações? Conheço. Conhece? Já estou trabalhando desde quinta-feira. Minha posse foi no dia 27. Dia 26 eu fui nomeada. Dia 27, 7 horas da manhã eu já estava trabalhando. Já estava lá. O INSA tem parceria com as universidades, por exemplo? Trabalha em conjunto?
embora eu acho que ainda existem poucas parcerias, mas já se existem parcerias com as universidades e também com outros órgãos de interesse, né, do nosso semiárido como um todo. Mas eu pretendo, nessa gestão, me aproximar mais dos parceiros, dos atores que são protagonistas aí da mudança e da convivência com o nosso bioma, com a nossa realidade, e fazer com que esses termos de cooperação técnica e parcerias elas sejam mais efetivadas do que o que se tem hoje. O fato da nova presidente ser da academia, eu acho que facilita tudo isso, né? Facilita muito. Então, eu venho de uma realidade de Pombal, né? Onde eu estou em Pombal já faz 10 anos e consegui impulsionar empreendimentos rurais, transferindo tecnologia de dentro da instituição para a sociedade. Então, eu acredito que com essa experiência de fazer com que o dinheiro que é investido em mim como servidora pública volte em forma de resultado para a sociedade, para os empreendimentos, isso aí já é uma resposta à sua primeira pergunta. E é o que eu pretendo fazer na minha gestão no INSA, né, dentro do Instituto. Muito bem. Vamos à primeira pausa, Reginaldo. E a gente volta já já. Estamos conversando com a nova presidente do INSA, Instituto Nacional do Semiárido, a professora Mônica Tejo Cavalcante, que veio acompanhada do seu tio, William Tejo Filho, que é nosso colega jornalista, trabalhou muito tempo aqui na Prefeitura, trabalhou com o senador Cássio Cunha Lima e hoje trabalha na Assembleia Legislativa. E olhando aqui para o Tejinho e para a Mônica, e lembrando do professor William Tejo, das nossas tardes no chopp do Alemão, com muito chopp regado a charuto. Bons tempos aqueles. Nós voltamos já já, não sai daí. A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereadora Ivonete Ludgério, decretou luto oficial de 3 dias no Poder Legislativo campinense pela morte da colega jornalista Socorro Eloy. Uma corrente de orações havia sido formada por funcionários da casa, colegas, todos na esperança da recuperação da profissional de comunicação que você vê aí nessa foto que nós estamos mostrando. A notícia do falecimento de Socorro Eloy foi recebida por todos com muita tristeza. O velório acontece na casa da família, que fica no distrito de São José da Mata, por trás da Escola Estadual Miguel Leão, e o enterro será hoje no cemitério Vale da Saudade, que fica ali no Campo da Angola, será precisamente às 16 horas. As nossas condolências à família da colega desaparecida. E a gente segue conversando com a nova presidente do INSA, professora Mônica Tejo Cavalcante. Tejo vem da família Tejo, do professor William Tejo. Cavalcante é do seu esposo? Não, Cavalcante é do meu pai. Seu pai. Porque eu ainda tenho outro sobrenome, que é da Silveira. Que aí é do esposo. É do meu esposo. E o seu esposo também é da universidade? Também é da UFCG. E vocês morando em Pombal já há 10 anos? Isso, morando em Pombal. Deu trabalho de se acostumar àquele calor, professor, ou não? Não, assim, mais ou menos. E agora está de mudança. Pombal é uma terra querida demais. Sem dúvida. O sertão é bacana. É muito Quando bom. chove, principalmente, fica bonito, né? Todo mundo animado. Verdade. Agora verdade. mesmo, né, tem uma animação grande com certeza. essa chuva que está caindo. Foi bem... Pois é. E há uma seção da universidade, digamos, do seu passe, como a gente usa na linguagem do futebol, para o INSA. Isso. 4 anos de mandato. Isso. E depois retorna à atividade na instituição. Atividade acadêmica. A sua formação foi em engenharia de alimentos.
Não, na verdade, minha formação é farmácia. Farmácia. Eu sou farmacêutica de graduação, de formação. Já na UF? Na UFPB. Fiz mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Sim. E doutorado em Engenharia de Processo, mas sempre na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. E pensou nesses estudos todos com visão acadêmica de ser professora mesmo? Ou pensou em exercer uma outra atividade? Não, eu sempre preparou para quis. isso? A minha família do lado do meu pai é quase toda composta por professores Sim. universitários. Então, a gente acaba seguindo um pouco a vocação, né, da casa. Meu pai, professor aposentado de Engenharia Elétrica, Zé Homero, e minha tia também, que é Bibi, que é Maria Isabel, esposa do falecido Lula Cabral, que foi vereador aqui na nossa cidade. Que era também professor. Que era também professor. E aí a gente vai seguindo os passos acadêmicos, mas sempre com aplicação, com desenvolvimento de tecnologia, com um pensamento diferente do que se tem hoje em dia relacionado à academia. A gente falava da pouca divulgação das ações do INSA e isso é uma realidade, Sim, né? verdade. A universidade, isso no Brasil como um todo, também não peca por deixar muita coisa intramuros, não, professora? É verdade, concordo demais. E durante esse meu tempo de instituição, né, de concurso público todo, 13 anos aí se vai, eu sempre tentei mudar um pouco essa situação. E eu sempre me incomodei demais de produzir e a população não toma da conhecimento, população não né? tomar conhecimento. Não resolver problema, porque independente da área que a gente esteja, a gente está produzindo tecnologia, né? E assim, o poder público está gastando dinheiro com a gente, como instituição. E a gente precisa extrapolar os muros das universidades, dos institutos, de onde a gente estiver, para fazer com que essa pesquisa, a ciência básica que tomou tanto tempo de ser produzida, ou uma pesquisa mais aplicada, que ela realmente chegue ao seu fim. Para o povo, né? Isso, e que não pare na publicação de artigo, porque quando a gente faz mestrado, doutorado, a gente é treinado para escrever artigo. E você é o que você produz no meio acadêmico. Então, seu currículo Lattes está lá dizendo o que você produz e você vai ter status pelo número de papel que você tem. Mas, hoje em dia, isso não é mais importante. A gente está num governo que apoia a questão da transferência de tecnologia. Então, a gente precisa pegar tudo que foi produzido e realmente aplicar e ver se aquilo ali na prática funciona. E diante dessa realidade é que vem muitas críticas à universidade. Com certeza. De pessoas que desconhecem o trabalho que é feito ali e que começam a dizer tanto investimento em troca de quê? Pois é. De jogar uma turma a cada 6 meses, né, no mercado, com diploma e que às vezes nem vai exercer a atividade, né? Verdade, Também tem tudo isso. Mas voltando ao INSA, quem estabelece as políticas internas do INSA é o Ministério. A presidência, no seu caso, pode também estabelecer em parcerias com órgãos, com prefeituras? Como é que se dá isso? A gente está estruturando um novo modelo de gestão dentro do Instituto, com a parceria de alguns colegas, né? Chave, de forma estratégica e inteligente, e pretendemos reconectar essas parcerias que já estão firmadas e que ainda não são firmadas e que, a partir de agora, vão ser procurados para uma conversa, estruturação de projetos para a futura ação em conjunto com o Instituto. O INSA tem um quadro permanente? Existe um quadro permanente de servidores e a gente também possui terceirizados e um grande número de bolsistas. Então, hoje o coração do INSA são os bolsistas. Os bolsistas. No caso da presidência, ela se assessora de servidores do quadro. Isso. Ou tem outras pessoas que são nomeadas junto? Não, a gente tem a liberdade de pedir cessão também aos parceiros, tem que ser servidor público, para assumir os cargos de chefia, né, que são juntos com a diretoria. Então, a gente está nesse processo ainda de identificação dos coordenadores, que é o coordenador de pesquisa e coordenador administrativo. Há pessoas em Campina Grande, eu sei disso porque a gente conversa com muita gente, que não sabem onde fica a sede do INSA. Verdade. Tem a estrada ali, o asfalto novo, que vai sair em Catolé de Boa Vista, não é isso? Sim, sim. E no sentido de Catolé, você vai à direita, está a sede do INSA, né? Verdade. Muito bacana, nova, bem instalada e
Tem gente que Bonita. nem anda por ali, bonita. É, verdade. É uma área grande, faz pesquisa ali mesmo internamente? Faz Aquela pesquisa. área? Lá tem uma unidade experimental, né, que é a estação experimental, que realiza-se as pesquisas são executadas lá dentro do próprio Instituto. Eu até, se me permite, Paulo, eu até fiz uma observação na minha chegada quinta-feira, onde eu não encontrei nenhuma placa indicando a direção para ir ao INSE. É uma outra falha. Então, a gente precisa providenciar uma placa, sinalizar para que todos conheçam e quem quiser visitar o Instituto, as portas Prefeitos estão abertas. podem buscar o INSE, estabelecer parcerias, isso é interessante também. A gente costuma falar num conceito chamado de tríplice hélice. E o que é que significa a tríplice hélice? A tríplice hélice nada mais é do que a gente juntar conceitos de academia com o setor produtivo, né, o setor privado, de uma maneira geral, e o poder público. Então, para poder rodar, a gente precisa ter essa parceria integrada. Então, prefeituras, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e também poder executivo tem que fazer parte do INSE. A gente precisa se aproximar, a gente precisa conversar, a gente precisa planejar ações futuras que não façam sombreamento de ações, mas que se complementem, que a gente ajude o desenvolvimento da nossa região, né? A gente não pode estar cada pessoa ou cada instituto ou instituição, isoladamente trabalhando. O melhor seria de juntar, unir as forças e todo mundo fazer junto. E os conhecimentos, né? E lembrar que o INSE é um instituto nacional. Isso. A sede é aqui, mas o semiárido tem vários estados brasileiros aí fazendo parte dele, né? E todos têm necessidade das ações. Verdade. São 10 estados do Brasil, sendo 9 do Nordeste e Minas Gerais. É verdade. Vamos fazer outra pausa? Agora eu lembrei, Serginho, não pergunte o nome que eu não vou dizer, mas certa vez uma colega de imprensa, não é porque foi uma colega mulher, não, que isso acontece com os colegas homens também. Uma colega tinha feito as provas de um concurso no domingo e na segunda-feira, ao retornar ao trabalho, eu perguntei, a prova foi boa? Isso foi ótima. A primeira pergunta foi se Campina Grande ficava na região do semiárido. E eu perguntei para ela, e você respondeu o quê? Ela disse que não fica. Errou a primeira questão. A sede do Instituto é aqui. E a danada botou lá que Campina Grande não fazia parte do semiárido, mas é apenas para descontrair um pouco a nossa conversa aqui. A gente volta já já para o último bloco do Ponto a Ponto de hoje. Agora, o último bloco do Ponto a Ponto desta segunda-feira. A entrega da declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019, começa hoje e vai até o dia 30 do mês 4, 30 de abril. O contribuinte que fizer o envio do documento com antecedência, é claro, tem vantagens em relação aos que preferem deixar para a última hora, já que quem tem, por exemplo, dedução a receber, restituição do imposto de renda, recebe nos primeiros lotes, desde que tenha feita a sua declaração nos primeiros dias. A Receita Federal espera receber cerca de 32 milhões de declarações esse ano dentro do prazo legal. Na próxima sexta-feira, a declaração do Imposto de Renda será o tema do nosso Ponto a Ponto, com a presença do delegado da Receita Federal. E a gente vai ao último bloco do bate-papo de hoje com a professora Mônica Tejo, nova presidente do INSA, veio conversar conosco aqui. Tem gente que chama o INSA de INSA. Já escutou? Já escutei. Mas aí vem uma regrazinha lá de trás, né, de português, que
o S entre duas vogais, né? Isso mesmo. Tem alguma coisa assim que os professores de português é que podem explicar. Professora, existe no INSA participação de pessoas de outros estados ou todos os que trabalham são paraibanos? Não, existem pessoas de outros estados. No início, né, na estruturação do Instituto aqui em Campina Grande, como é recente, né, não tem o INSA não é tão velho, é uma instituição recente. Então, tem 10 anos já, acho que? Foi em 2004 que foi a portaria, né? 15 anos por aí, né, nessa base. 2006 que foi estruturando. E aí vieram servidores de outros órgãos para compor o quadro de servidores inicial. E que acaba que hoje em dia eles ainda permanecem dentro do nosso instituto. Então, tem funcionário que veio de Petrópolis, Rio de Janeiro, tem funcionário que é mineiro, tem funcionário de outros estados, que veio do CNPq, do LNA, né? Então, a gente tem dentro do quadro de servidores essas pessoas que vieram de outros lugares para compor O mandato pode ser renovado? Pode ser renovado, isso é por previsto. mais 4 anos. E o fato de ser a primeira mulher comandante da instituição, como é que isso é visto pelos pares? Pois é uma surpresa, né? É uma quebra de paradigmas, que a gente sabe que a história do INSA sempre foi de ter à frente pessoas mais velhas e também homens, todos homens. Todos eles, inclusive o último presidente, né? Pois é. E aí chega eu, né, aliás, diretamente tinha de 4 Pombal. mulheres concorrendo? 3 mulheres. 3 mulheres. Andréa, você e mais uma outra moça. Era. Né? Eu vi lá a relação. E aí, assim, foi uma surpresa para muitos, porque acabava que as pessoas não conheciam muito o meu trabalho. Mas foi um trabalho de muito estudo, de muita dedicação. E eu estou aqui por mérito. Claro. Eu tive minha produção científica, tecnológica, que... Tudo isso foi analisado, foi visto, analisado, na verdade, e isso. pesou na balança. Com certeza. E como... Fora a proposta, sem né? dúvida. A proposta de visão do futuro, o projeto de gestão. Tudo isso é levado em conta. Isso tudo é levado em conta. E como foi o trabalho durante esses 10 anos lá na terra de Celso Furtado? Pois Celso, aliás, um entusiasta, criador da Sudene, né? O homem tem uma história muito bonita. E, inclusive, tem um busto de Celso Furtado no INSA. Assim, Pombal me recebeu de braços abertos, foi lá onde tudo começou. E eu devo muito, a minha caminhada foi toda lá. Eu consegui trabalhar bem, consegui impulsionar através da incubadora IACOC, do qual eu estou como coordenadora também. A gente conseguiu impulsionar esses empreendimentos rurais no nosso semiárido paraibano. Hoje em dia a gente tem 23 empreendimentos apoiados diretamente com o projeto da incubadora. E eu acredito que Pombal foi o impulsionador de toda a minha trajetória, né? De todo o meu esforço. Os pombalenses dão a devida importância que o Celso merece? Eu acredito que não dão, não. O resto do Brasil parece que dá mais, dá né? mais. E até fora do país, né? Com certeza. O nome dele é muito... Inclusive, teve-se uma tentativa de fazer uma homenagem a Celso Furtado na cidade, lá em Pombal, que contou até com a ajuda de alguns parlamentares, mas que não foi colocado para frente. Inclusive, é uma cobrança que eu faço, que teve um deputado colega nosso, que prometeu que iria fazer uma homenagem a Celso Furtado na cidade de Pombal e que essa homenagem já faz... Foi em 2017 que ele prometeu, quando eu recebi o prêmio Celso Furtado, né, Desenvolvimento Regional, e até agora a gente ainda não viu essa homenagem lá na cidade. Eu fico muito triste pelo fato das pessoas ainda não conhecerem Celso Furtado no nosso estado, principalmente no município de Pombal. Pois é. Mônica, muito obrigado por ter vindo ao programa, viu? Muito Parabéns pela também. investidura no cargo. Obrigada. A gente está na torcida para que dê certo e temos a convicção de que vai dar pelo seu conhecimento, pela sua capacidade. Muito obrigada. E vamos divulgar o trabalho que é feito ali para o pessoal saber, tá? Com certeza. Contem comigo. Eu estou aqui para ajudar no que for possível, para impulsionar cada vez mais o nosso instituto. Muito obrigado. Vamos à última de hoje. A Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social, a SEMAS de Campina Grande, estão atentas às chuvas e prontas para prestar assistência a quem precisar. Tem o número de telefone da SEMAS para você anotar aí, vai aparecer na sua tela. Através desse número, você faz contato com o pessoal da SEMAS, tendo qualquer problema aí na sua rua, no seu bairro, no local onde você mora.
O Ponto a Ponto se despede por hoje. A gente volta amanhã, logo após o meio-dia, na Itararé. Fale com a nossa produção nesse endereço aí e sugira temas que possam ser abordados no programa. E nos assista em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque a nossa programação está em tudo que é plataforma digital. E as notas divulgadas aqui caem direto no blog do Paulo Roberto, esse aí, o camisa10.net.br. A gente agora vai acompanhar o Jornal da Cultura, primeira edição. Boa tarde, forte abraço para você e até amanhã.